de volta com o nosso Nova Friburgo de A a Z, um programa que visa futurar Nova Friburgo. Já começamos a dar umas dicas aqui, passando esse primeiro período de desenvolvimento, que foi essa vinda do Júlio Zarp, que trouxe a energia elétrica, e daí, o Edson, o Y, nós tivemos a Companhia de Eletricidade de Nova Friburgo, nós tivemos depois a Companhia Telefônica de Nova Friburgo, e aí Friburgo mostrou uma capacidade muito grande da iniciativa privada de fomentar o desenvolvimento, né? E olhando para o futuro, a gente sente um pouco hoje a falta de investimentos em Nova Friburgo. Quer dizer, nós temos uma economia voltada para a moda íntima, que já tínhamos anteriormente, depois que a Filó ela diminuiu a sua presença, o setor de moda íntima se desenvolveu como coisas assim familiares, né? E depois cresceu de alguma maneira. E a metalurgia que nós também já tínhamos, né? Então o desafio hoje é saber qual é a matriz econômica para o futuro. Essa seria uma pergunta que eu gostaria de dizer. Acoplado que nós já temos, um comércio forte também, diversificado, que sempre foi um sustentáculo da economia, né? Mas saber, como nós somos um município polo, saber qual seria essa matriz de futuro para Nova Friburgo economicamente. O que a gente pode criar para a economia Nova Friburgo voltar a crescer? É um desafio. É um desafio que nós já passamos por vários ciclos econômicos, né? E a gente sempre sai fortalecido de todos eles. Quando o café quebra, nós temos aqui a industrialização que traz as pessoas para cá. Quando quebra as indústrias do setor nos anos 80, que nós temos o setor metal mecânico e o setor têxtil, a gente acaba a moda íntima, atrelada à micro e pequena empresa, acaba segurando Nova Friburgo. Mas nós temos uma mudança de perfil. Nós tínhamos produtos com alto valor agregado que se produzia nessa cidade, grandes indústrias que tinham um salário bastante... A renda per capita era maior. Então nós tínhamos um setor público menos compacto, né, menor, mas que tinham capacidade de fazer investimentos. E que a partir de 88, as prefeituras não têm mais isso. As prefeituras se tornaram assistencialistas. Elas têm compromisso com educação, saúde, assistência social, verba carimbada e atuar nesse setor. Dinheiro para construção, para obras, as prefeituras não têm mais. Elas ficaram fora. Então nós temos um setor público que não tem mais o poder como a Manso teve de entrar em olaria e calçar a olaria inteira. Hoje eu imagino isso, como ficaria um prefeito e calçar a olaria toda hoje. Então a prefeitura que era na época. Exatamente. Ela diminuiu o poder de investimento. E essas mudanças que foram ocorrendo na economia de Nova Friburgo trouxe também uma baixa renda per capita. Você percebe isso na cidade, percebe isso na economia do município. Eu gostaria de complementar. Aliás, eu estava fazendo um pequeno... Vou falando com ele, porque ele teve há pouco tempo a experiência de andar Friburgo inteiro, ouvir as demandas e também colocar uma proposta que a gente vai poder discutir futuramente, mas ele deve sentir bem essa dificuldade que Friburgo atravessa, né? Friburgo parece uma cidade que tem assim, quem chega aqui é uma cidade boa, né? A gente não encontra uma cidade andando para o norte, onde é que a gente vai encontrar uma cidade como Friburgo? E para o sul, só de São Paulo para baixo, certo? Só do interior de São Paulo para baixo. Então é uma cidade gostosa, uma cidade que tem um clima exuberante, tem paisagens exuberantes. Então a pessoa que chega nesse centro nosso, que realmente é um centro pujante, e pensa que isso é na cidade toda, né? E não nós temos uma renda per capita, aí nós estamos de 92 municípios, nós estamos aí na casa do 80º em renda per capita. Como mudar isso? Então, o novo paradigma é a indústria de serviço. Não é a indústria de transformação que vai continuar, mas é a indústria de serviço. E isso vai ter que estar atrelado a profundo investimento. A gente ouve chover no molhado da educação, em profundo investimento na educação, na capacitação dos contingentes de trabalho. Tá? Aí eu estou com um livro aí, que é O Triunfo das Cidades, do Edvard Glaeser, que é um economista de Harvard. Hoje estão surgindo novos economistas, que são os economistas urbanos. Os governantes não podem prescindir dos economistas urbanos. Tá? Então, e ele mostra o seguinte: quando você
aumenta a escolaridade de um setor da economia, 2 a 3 anos depois isso tem um impacto direto no aumento do PIB. Ou seja, aumenta a renda per capita, aumenta a PIB e aumenta a arrecadação. Essa arrecadação vem da onde? Vem da indústria de serviço, que é uma arrecadação boa, benéfica, porque ela tributa quem produz e não tributa quem não produz. E aí sim, esse dinheiro do tributo da indústria de serviço vai para investimento. É ilusão achar esse IPTU um negócio cruel, pô. Você melhora a tua casa, você paga mais IPTU porque se revaloriza aquele bairro. Mas esse dinheiro não é capaz de fazer os investimentos que precisa para a cidade. Então, o paradigma novo que vem do planejamento urbano, a saída, a mudança de paradigma nosso, é a gente implantar o que o doutor Heródoto propôs na lei do solo de 88. Ele propôs a criação do INDU, Instituto de Desenvolvimento Urbano Rural, que era um instituto de planejamento. Ele propôs, aprovou na Câmara, mas não implantou. Foi no final do governo. 30 anos estamos fazendo. Foi 88. E nós estamos sem planejamento urbano. Nós, no governo anterior, foi enviado para a Câmara um plano diretor avançadíssimo para debate. Claro. Tá? Para debate. Né? Olhando Friburgo até o ano de 1900, por 50 anos próximos. Mandamos um plano conceitual de mobilidade urbana. Não dá para você... O marco jurídico no Brasil hoje é o Estatuto da Cidade, a Lei 12.587, se não me engano, que é a Lei de Mobilidade Urbana, a Política Nacional de Mobilidade e Acessibilidade, e a Lei 12.608, que é a Carta Geotécnica. Então, hoje nós temos, dentro da proposta, os instrumentos jurídicos para a gente investir na cidade e induzir o crescimento econômico permanente. As cidades, Edson, elas têm os ciclos. Nova York teve, o mundo todo tem um ciclo. Nova York agora está num ciclo positivo. Sabe o que Nova York está fazendo? Investindo na capacitação. A prefeitura está doando terreno para as universidades fazerem escolas para capacitar a população, A gente tem aumentar visto, a renda. nas grandes redes, nos programas, se você for no Google hoje, botar desenvolvimento, novos tipos de... aparece milhões de opções, né? Quer dizer, hoje todo mundo trabalha, tem muitos países as pessoas trabalham em casa, né? Criam renda. E aí eu aproveitar o Edson que está aqui, vai precisar se ausentar no último bloco, mas o Edson falou uma coisa interessante que tem tudo a ver, trabalhar o urbanismo, quer dizer, o urbanismo é uma série de fatores que vão criar uma nova renda, uma nova participação da sociedade. É um tema complexo, mas eu gostaria que o Edson, nesse momento que ele vai nos deixar, mas vai voltar outras vezes, certamente, falasse um pouco sobre essa mensagem. O que a gente pode, vamos dizer, daqui para frente, nesse debate, colocar como autossustentável, né? Olha só, eu acho que eu e o Iveson tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos num processo de urbanismo e eu tanto mudei minha cabeça quanto o Iveson também mudou a dele em relação ao que a gente pensava de urbanismo, quando a gente teve contato com muitas outras fontes, com muitas outras coisas. Nós trabalhamos aqui o projeto 2050, né, Nova Friburgo. Isso tudo que aconteceu foi uma decisão econômica. Getúlio Vargas decidiu sobrevalorizar o câmbio para poder comprar maquinário lá fora mais barato. O Brasil era essencialmente rural e precisava modernizar o Brasil. O que é modernizar o Brasil? Era trazer indústria, industrializar, era a cidade. O moderno era a cidade, o campo era o atraso. Isso aí é a literatura, o movimento modernista da década de 20 colocou isso muito claro para a gente, né? O Jeca Tatu, né? Monteiro Lobato, tudo isso. Então, como vai modernizar isso? É trazendo as pessoas para a cidade e criando cidades. Agora, como se faz isso? Em 2 décadas, nós tínhamos 80% da população morando na zona rural e 20% na zona urbana. Em 2 décadas e meia, nós invertemos essa balança. Nós pegamos o Instituto de Seguridade Social, em 1934, e criamos para o trabalhador urbano. Para o trabalhador rural, só foi criado 40 anos depois, em 1974, meio salário mínimo. Quem é que ia ficar na zona rural? Ninguém. Nós jogamos todo mundo na cidade, mas não combinamos com os moradores da cidade, não combinamos com os prefeitos como resolver isso. Nós só jogamos esse pessoal lá. Aí que o Iveson entra,
Olha, espalhamos a cidade começou a crescer desordenadamente para todos os lados, não houve uma política de concentração, de manutenção de serviços essenciais básicos, de transporte, ou seja, nós tomamos a decisão, se vira prefeito, agora o problema é de você. A partir dos anos 70, os prefeitos começavam a calçar um bairro, a fazer outro, onde estava a população morando, e eu me lembro de uma ata da Câmara de Heródoto, de 1954, Heródoto vai para um ato da Câmara e ele e o Spinelli discutem porque os dois ficaram parados na avenida 2 horas e aí o Heródoto contou 6 caminhões de mudança passando. Heródoto fala isso na Câmara. Olha, em 2 horas passou 6 caminhões de mudança. Onde é que nós vamos colocar todo mundo? Né? Isso foi discutido em 54. Né? Nós passamos 60 anos sem ter a lei de 2008 do próprio Heródoto, mas sem tomar uma atitude nesse sentido. E agora, como resolver isso? Recuperar o tempo perdido. Isso só se resolve com urbanismo. Se nós tivéssemos feito isso há 50 anos atrás, hoje nós teríamos uma cidade mais funcional, uma cidade melhor, uma cidade para as pessoas. Né? E me lembro também aqui outra coisa, o doutor Portelada, que veio a Nova Friburgo conversar conosco. O doutor Portelada foi o engenheiro responsável pelo viaduto. E ele, por incrível que pareça, falou assim, olha, nós não queríamos fazer o viaduto aqui, nem eu nem Heródoto, porque nós queríamos fazer uma estrada do contorno passando pelo Catachone, para não precisar botar um viaduto aqui. Mas a população de Friburgo inteira, a associação comercial, ficou com medo do turista não passar mais pelo centro da cidade e não comprar mais produtos. Então nós tivemos que fazer o quê? Jogar os carros dentro do centro da cidade, coisas que naquela época o Heródoto já não queria fazer. Né? E que hoje nós vamos ter que tirar, né? Os carros do centro da cidade. O grande futuro vai mostrar isso, está mostrando isso no mundo inteiro, né, Iveson? Então nós tomamos atitude. Foram atitudes ao longo do tempo pensando em cidade. Para quê? Para carros, né? Para distribuir a população. Brasília foi projetada para carros. E hoje nós temos que voltar ao nosso pensamento, lá como estão fazendo o Yangel, né? Em cidade para pessoas. Né? Olha, estamos criando uma cidade, mas para pessoas viverem. Quem vive aqui não é carro, quem vive aqui são pessoas. O Jaime Lerner disse que nós vamos fazer campanha contra o carro como nós fazemos contra o cigarro hoje, né, Wilson? E muito provavelmente no futuro estaremos fazendo isso. Então, eu gostaria de agradecer ao Edson, convidar para novamente a gente continuar esse debate, porque é um debate amplo, né? Tem vários setores aí que a gente precisa contemplar e precisa mostrar isso. Gostaria de agradecer e convidar já para uma próxima presença aí, assim que você tiver um tempo disponível na agenda. O assunto é sempre esse, né? Eu estarei aqui quando você quiser, né, no seu programa. Gostaria de continuar também com o Iveson esse debate, porque a gente pega o Friburgo do passado e o futuro projetado, né, como andou pela... O próprio Wilson pode falar sobre isso, as andanças dele pela cidade mudou a cabeça dele, tenho certeza disso, porque você conhece uma Nova Friburgo que você não conhecia. Né? Você vê o centro, parece que Friburgo começa na Rua 7 e termina ali na Padreaba. Aqui no Paissandu. E não é, nós temos uma cidade. Na verdade, nós temos cidade dentro da outra. Nós temos cidade dentro da outra. E Conselheiro são 2 cidades. Exatamente. Olaria é um bairro, uma cidade que está dentro de Nova Friburgo. Conselheiro Paulino é uma cidade que está dentro de Nova Friburgo. E nós levamos uma outra cidade para lá. Nós fizemos o Terra Nova, botamos uma cidade maior que 2 bairros, Macuco, dentro de Conselheiro. Mas não levamos a estrada, não levamos a infraestrutura e nós temos que nos preparar para isso. Tem que ter estrada para lá, tem projetada, mas tem que ter recurso para poder fazer essas estradas. Bom, quero agradecer ao Edson, o Iveson vai continuar com a gente e vamos chamar nosso intervalo e vamos continuar futurando Nova Friburgo.